Com uma queda gigante das ações da Petrobras na última sexta-feira, eu aproveitei para comprar mais ações dessa empresa, enchendo a minha carteira de Petro, e nesse vídeo eu vou te explicar por quê. Depois do anúncio de que a Petrobras não vai pagar os dividendos que os investidores estavam esperando, as ações da empresa despencaram mais de 12% em apenas um dia. E como é de costume, o YouTube foi infestado de vídeos de pessoas falando como isso é ruim, por que elas não investem em empresas estatais. Eu prefiro ir pelo caminho inverso, te explicar por que eu aproveitei esse momento para aumentar minha posição em Petrobras e porque eu acho que ela ainda vai me dar muito dinheiro. Primeiro de tudo, vamos entender esse rolo. A Petrobras foi em 2023 a empresa com o segundo maior dividend yield da nossa bolsa brasileira, só perdendo para a MAHLE Metal Leve, que teve ali eventos não recorrentes que turbinaram ainda mais o seu dividendo. A Petrobras pagou incríveis R$ 7,25 por ação, o que deu a ela um dividend yield de mais de 29% em 2023, quando a gente considera o preço da ação lá no começo do ano. E ela ser uma das empresas que mais pagou dividendo do Brasil não é nenhuma surpresa. Afinal de contas, ela foi uma das empresas que mais distribuiu lucros aos seus acionistas no mundo inteiro, ficando em 7º lugar no ranking global, com mais de 12 bilhões de dólares distribuídos em proventos. A empresa tem sido essa grande vaca leiteira de dividendos desde o ano de 2021 e pode-se dizer que ela acabou mal acostumando os seus investidores, que olhando para esse belo histórico, somado aos preços de petróleo Brent se mantendo acima do nível de $80 o barril, estavam com uma grande expectativa para o ano de 2024. Mas na noite da última quinta-feira, dia 7 de março, o caldo começou a azedar. Isso porque foi veiculada a primeira notícia de que a Petrobras poderia não pagar os dividendos esperados, o que fez com que o ADR da empresa, que é a ação negociada lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, despencasse mais de 13%. Isso acontece porque, como já era de noite, o mercado aqui do Brasil estava fechado e o mercado de Nova York, que tem um período de aftermarket, o pós-mercado mais longo, que dura ali até umas 22 horas do horário brasileiro. Então quem queria zerar sua posição em Petrobras correu para lá. Mas afinal, o que é que fez a empresa mudar de ideia? Se a gente voltar alguns meses atrás, lá para o começo de 2023, vamos lembrar que assim que o Lula assumiu a presidência do país, o governo passou a ser bastante vocal sobre os incômodos que tinha com relação às empresas estatais, em especial a Petrobras, sobretudo na figura da Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, que criticou bastante a agora extinta política de preços da Petrobras chamada de PPI, preço de paridade de importação, que permitia a Petrobras referenciar o preço do seu combustível vendido com os preços internacionais do petróleo, o que faz sentido, já que o petróleo é uma commodity global cotada em dólar. Até por isso, essa é uma prática de mercado bastante comum e que dava uma grande independência à empresa frente a possíveis intervenções governamentais. E a própria Gleisi também criticava muito os altos dividendos que a empresa vinha distribuindo, ainda que o governo brasileiro seja, de longe, o maior beneficiado com essa história. Afinal de contas, ele é o maior acionista da empresa. E se você está gostando desse conteúdo, já esmaga esse botão de like. Andamos alguns meses para frente, toma posse o novo presidente da Petrobras, o então senador Jean Paul Prats, indicado por Lula, que renunciou ao seu mandato no Senado para assumir o comando da empresa. Prats até então era visto pelos investidores como aquela velha situação do copo meio cheio, copo meio vazio. O lado bom é de que ele era uma pessoa com bastante experiência no setor de óleo e gás, e o lado ruim é de que ele foi escolhido a dedo por Lula para chefiar o comando da Petrobras, implementar a tão querida mudança na política de preços, acabar de vez com o PPI e dar mais espaço para o controle feito pelo governo. Mas apesar das mudanças implementadas, até agora a empresa teve uma boa performance e em 2023 conseguiu o seu segundo melhor resultado da história, com um lucro astronômico de 125 bilhões de reais e um ROI excelente acima de 30%. Porém, ainda que tenha sido um ótimo resultado, essa divulgação ficou em segundo plano com relação ao comunicado que veio junto, oficializando o boato que havia começado algumas horas atrás. A Petrobras declarou que vai pagar 14 bilhões de reais de dividendos ordinários para os seus acionistas e os outros 44 bilhões que eram esperados como dividendo extraordinários vão para uma reserva estatutária. E o grande elefante na sala é que raios vão fazer com esse dinheiro e como fica essa
essa imprevisibilidade no futuro da empresa. Como o maior medo dos grandes investidores da Bolsa de Valores é a incerteza, a corrida para zerar suas ações de Petrobras foi grande e fez os papéis da empresa despencarem na sexta-feira assim que o dia começou. As duas ações da Petrobras negociadas aqui na Bolsa fecharam caindo mais de 9% em apenas um dia. Depois de simplesmente evaporar num passe de mágica mais de 50 bilhões de reais em valor de mercado da Petrobras, a segunda-feira começou agitada, com investidores especulando a respeito de uma reunião entre o presidente Lula e o CEO da Petrobras, Jean Paul Prats. Reunião essa que parece não ter adicionado nenhuma nova informação, serviu apenas para tranquilizar alguns investidores sobre uma possível demissão do Prats, que poderia ocorrer por descontentamento do presidente do Brasil. Mas, por enquanto, segue o jogo. E o que eu acho disso tudo? Que a Petrobras continua sendo a Petrobras. Nós temos uma das petroleiras mais eficientes do mundo, com uma reserva gigantesca de petróleo barato, que é o pré-sal, uma empresa que é muito lucrativa por natureza, porém o custo de investir nessa empresa é você aceitar ter o pior sócio possível, o governo de um país onde até o passado é incerto. Mas a história ensina, e o que o passado me ensinou no caso da Petrobras é de que a empresa foi capaz de sobreviver aos mais diversos ambientes econômicos e conseguiu executar aí uma história de filme, onde ela saiu de ser a empresa mais endividada do mundo para ser uma das que mais distribuem lucro para os seus acionistas. Foi por isso que eu aproveitei essa grande queda nas ações da Petrobras para aumentar a minha posição nessa empresa. Mas não fiz isso de qualquer jeito e no desespero, porque se a gente prestar bem atenção nas duas ações da Petrobras que são negociadas na nossa Bolsa de Valores, a gente vê que historicamente a PETR3, ação ordinária, tem um preço mais alto do que a PETR4, que é a ação preferencial. Porém, em meio a todo esse caos, toda essa loucura, essa diferença de preço chegou a zero, indicando para mim que a ação ordinária com o final 3 sofreu mais do que a preferencial com o final 4. Como as duas são maneiras praticamente equivalentes de você fazer um investimento na empresa, eu aproveitei esse momento e comprei a PTR3, inclusive troquei as PTR4, as ações preferenciais que eu tinha, por mais ações ordinárias, seguindo então a minha estratégia de fazer uma troca de posição com o mercado e assim ganhar ações sem ter que fazer novos aportes. E se você quiser conhecer melhor essa estratégia, como ela funciona e como você pode implementar ela também na sua carteira de investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link para uma apresentação, uma aula onde eu explico e mostro na prática como é que eu faço para investir dessa maneira e aumentar de forma exponencial a quantidade de ações que eu tenho.